Antes de qualquer coisa, pessoal, quero deixar avisado no começo do vídeo. Esse vídeo ele sai um pouco do foco do canal. Então resolvi abrir uma enquete e vocês voltaram que sim, que queriam o vídeo. Mas é impossível não falar de política nesse vídeo e nem muito menos dar a minha opinião pessoal. Além disso, eu acabo me exaltando um pouco com algumas coisas. Então, possivelmente nesse vídeo aqui a gente vai ter bastante palavrão, bastante ofensa, e isso pode aí machucar as pessoas mais sensíveis. Então, se você for uma pessoa mais sensível emocionalmente, que não pode ver uma opinião mais forte, vai ver o Lobo José, vai ver Felipe Neto, algum besterol assim, banheira de Nutella, tá bom? Baixa TikTok, Quai e fica lá rodando o vídeo infinitamente, beleza? Com certeza você vai gostar mais que esse vídeo aqui. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos começar aqui. Quando você assiste esse vídeo, uma lei entrou em vigor no Brasil. Uma lei que, dependendo de como for interpretada, e aqui eu estou sendo bem cuidadoso, pode tornar o Linux ilegal no Brasil. Não a pirataria, não o malware, mas o Linux. O sistema operacional que está por baixo de praticamente toda a internet que você usa, que roda no servidor que entrega seu e-mail, que está na base do Android, que está no seu bolso, e que alimenta supercomputadores que fazem pesquisa científica, que é usado por universidades, militares, bancos, governos, empresas ao longo do mundo todo. Esse mesmo sistema pode estar em conflito direto com a lei que entrou em vigor no Brasil. Esse vídeo vai ser bem longo, mais longo que o normal. Ele vai estar carregado de opinião pessoal. Além de citar dados, também vou citar nomes e fazer uma análise técnica. E no final, vamos ter uma conclusão sobre o assunto. Eu já aviso, eu não gosto de nada oculto. É normal um vídeo no YouTube nos chamar a atenção e a gente clicar para ver uma opinião e não sabe o que aquela pessoa quer com aquela opinião. Justamente o seu lado político. Quero deixar bem claro aqui que eu sou libertário, então eu sou abertamente contra o governo. Não tenho vergonha disso. E eu vou falar exatamente o que eu penso sobre essa lei específica e sobre esse monte de boas pessoas, entre muitas aspas, que aprovaram. Vamos começar do zero. O nome da lei, de fato, é 15.211, de 2025. Ou ECA Digital, Estatuto da Criança e do Adolescente, de forma digital. O apelido da lei é Lei Felca, mas foi um apelido dado na internet, basicamente, em homenagem ao youtuber, o Felipe Bressanin, o famoso Felca, que em agosto de 2025 publicou um vídeo denunciando casos de abuso de menores em redes sociais. A pauta, ela é real e ela realmente precisa ser combatida. E ponto, não tem muito o que dizer sobre esse tipo de gente. Eu não questiono a causa. Não questiono se o problema existe. E eu não sei dizer se o Felca teve consciência do tamanho da bola de neve que ele estava empurrando para baixo. Talvez sim, talvez não. Eu não coloco minha mão no fogo por ninguém. Mas também não vou jogar a pedra no cara sem ter evidência. O que eu questiono é o que os políticos fizeram sobre isso. Recentemente também eu vi alguns memes, não sei se é real, que o Felca se mudou para os Estados Unidos, dando a entender que ele jogou uma bomba no país e foi para o exterior. Mas não sei se é exatamente isso. E esse vídeo também não é exatamente sobre a pessoa Felca. Bom, voltando ao contexto, o projeto de lei que virou a Lei Felca não nasceu dele. Parte que é muito importante de entender. O PL 2628 de 2022 foi apresentado em 2022, em outubro, pelo senador Alessandro Vieira, do MDB, de Sergipe. Ficou parado por quase 3 anos, atravessando comissões no ritmo habitual que tudo acontece no Congresso brasileiro. Lentamente, sem urgência e sem holofote. E aí, então, em agosto de 2025, o vídeo do Felca explodiu. E, de repente, todo mundo teve pressa. No dia 10 de agosto, Hugo Mota, o presidente da Câmara, publicou um vídeo agradecendo ao Felca pela denúncia e anunciando que iria priorizar o projeto sobre o assunto. Em 48 horas, com 25 novos projetos de lei sobre adultização, foram apresentados na Câmara. Esses mesmos parlamentares que fizeram esses projetos não conseguiram votar a reforma tributária em meses de discussão técnica. Aprovaram urgência para esse projeto em dias, porque o vídeo viralizou, não porque eles achavam importante. Alguns dias depois, em 19 de agosto, a Câmara aprovou o requerimento da urgência. No dia 20, o plenário aprovou o projeto com alterações. Voltou para o Senado, foi relatado por Flávio Arnes, do PSDB, e no dia 27 desse mesmo mês, o Senado aprovou. Do vídeo viral, a aprovação final foi menos de um mês. Já em 17 de setembro, Lula sancionou o projeto. Mas aí aconteceu algo que revela muito sobre como funciona o governo. A lei original previa 1 ano de adaptação antes de entrar em vigor. Um tempo até que razoável, considerando que você está criando uma obrigação técnica bem complexa para o mundo inteiro cumprir se quiser operar no Brasil. O Lula vetou esse artigo e, na mesma data, editou uma medida provisória, a MP 1319, antecipando a vigência para 6 meses.
A alegação oficial é que era por urgência para a proteção de crianças, o que sabemos que é uma mentira. Tudo para esses parasitas é sob controle. O resultado é que a lei entrou em vigor no dia 17 de março de 2026, com a metade do prazo que deveria ter, com um texto vago que ninguém ainda sabe exatamente como vai ser aplicado, e com a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, ganhando poderes de fiscalização que mal tem estrutura para exercer. Antes de chegarmos no Linux, preciso que você entenda o que essa lei exige. Não o que os políticos disseram que ela faz, mas sim o que o texto diz. A lei se aplica, e eu vou citar de forma direta, produtos ou serviços de tecnologia de informação direcionados para crianças e adolescentes, ou de acesso provável por eles. Plataformas, aplicativos, jogos, lojas de app. E aqui vem o problema. Sistemas operacionais também estão nessa lista. As obrigações centrais são verificação efetiva de idade dos usuários, controle parental robusto, restrição de uso de dados de menores para publicidade, proibição de loot box para o público que inclua menores. O artigo 12, que é o que nos interessa, é a obrigação de lojas de aplicativos de só permitir download de apps com consentimento dos pais para usuários menores de idade. Quando pesquisei os valores das multas por descumprimento, achei valores absurdos, como 50 milhões de reais. É aqui que a lei revela seu maior problema. Quem decide o que é acesso provável por menores? O texto não define, e propositalmente ele é elástico nesse ponto. Isso significa que a ANPD, que é uma agência de poder executivo, decide na hora, caso a caso, conforme a conveniência política do momento. Não é lei, é um cheque em branco para a burocracia. E por que isso importa para o Linux? Bom, porque é um sistema operacional, permite instalar qualquer software, acessar qualquer site e rodar qualquer aplicativo nele. Na interpretação mais expansiva do artigo 12, pode ser considerado parte da cadeia de acesso ao conteúdo digital. Sendo assim, ele precisa ter verificação de idade. E se não tem, está descumprindo a lei. O senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, foi um dos pouquíssimos parlamentares que levantou a voz durante a votação. Ele disse que o projeto, apesar das boas intenções, abriu uma janela perigosa para o controle das redes sociais. E completou: é a porteira que o STF estava esperando para regulamentar a rede social. Mas ele foi engolido pelo Congresso emocional da época. O vídeo do Felca estava bem fresco na memória das pessoas. Ninguém queria aparecer como defensor da exploração infantil. E um voto contra vira manchete desonesta no dia seguinte por jornais como Folha de São Paulo, Globo, Estadão e por aí vai. Qualquer um dessa mídia mainstream vai fazer isso. Mas aí você se pergunta, pô, mas o Linux ele é só uma coisa no meio dessa história toda, pode ser que ele seja esquecido e tal. Não é bem assim. O Linux é um caso um tanto único nessa história. Não apenas por ser mais um software, por dois motivos, um técnico e um filosófico. Ambos são intransponíveis nesse aspecto. O motivo técnico. O Windows é um produto da Microsoft, uma empresa com sede em Redmond, com escritórios em São Paulo e com CNPJ no Brasil, com advogados, lobistas do Congresso e um faturamento gigantesco, que pode absorver o custo do compliance, a filha da putagem do governo, em outras palavras. A Microsoft pode amanhã lançar uma atualização do Windows que integra a verificação de identidade pelo GovBR, vincula o usuário ao seu CPF e implementa a API que a lei exige. Tecnicamente, difícil, juridicamente complexo, caro, mas possível para eles. Tem empresa responsável, tem endereço para notificar, tem faturamento para multar. O Mac é exatamente o mesmo caso. Outra empresa americana com sede no Brasil. Então vai ter que implementar e possivelmente, em algum tempo, a gente vai ver isso. Já o Linux não funciona assim. O Linux não é um produto, ele é meramente um kernel, um núcleo de sistema operacional, desenvolvido por milhares de programadores voluntários ao longo do mundo, mantido pela Linux Foundation, distribuído gratuitamente. Em cima desse kernel existem centenas de distribuições: Ubuntu, Debian, Fedora, Arch Linux, Linux Mint, Pop! OS, OpenSUSE. A lista é basicamente gigante. Cada distribuição é mantida por uma comunidade, por uma empresa ou por uma combinação dos dois. Muitas são mantidas por voluntários, que fazem isso nos fins de semana, porque acreditam na ideia. Não tem um CNPJ no Brasil, não tem escritório, não tem sequer faturamento, não tem como pagar 50 milhões de multa. Mas mesmo que tivessem, tem um segundo problema, filosófico. O Linux ele é de código aberto. Isso quer dizer que você pode baixar, ler, modificar e redistribuir o código se você quiser. Isso não é uma vulnerabilidade, é uma filosofia central que o faz funcionar. É o que permite auditar se o sistema está te espionando. É o que permite que um estudante aprenda como o sistema operacional funciona por dentro. É o que garante que nenhuma empresa sozinha controla o que o software faz. E aí está a barreira. Vamos supor que o pessoal do Linux Mint, por exemplo, use muita droga num final de semana e resolva no outro implementar isso no sistema, seja por cumprir a lei do Brasil, da Califórnia ou de qualquer porcaria de governo. Você pode pegar o código do Mint, remover essa parte, recompilar e distribuir ele. Você pode criar basicamente um Mint Liberty Version. Pronto.
Você basicamente distribui um novo Linux ali, não tem segredo. O Linux não tem, de fato, como implementar algo que o usuário não queira. Se você pesquisar a história de muitas distribuições, você vai notar que era basicamente o seguinte: a distribuição pai fez algo, parte dos usuários não gostou, eles foram lá e criaram a deles. O Mint tem essa base também. O Ubuntu tem essa base, enfim. Basicamente qualquer Linux surgiu disso. Surgiu de uma insatisfação com outra distro. Pedir para o Linux implementar a verificação obrigatória é como pedir para a Wikipédia ter um paywall. Vai contra a arquitetura fundamental do projeto. Não é teimosia, não é má vontade. É que a lei foi escrita por pessoas que não entendem merda nenhuma de como o software livre funciona, sobre o qual estavam legislando. E é aqui que o absurdo máximo da situação ocorre. A lei cria obrigação impossível para quem desenvolve e não resolve nada para quem quer burlar. O usuário técnico que quer remover a verificação faz isso em meia hora. Porém, o desenvolvedor, mesmo tendo colocado aquela porcaria daquele spyware no seu computador para te verificar, ele pode ser punido e tomar essa multinha aí de um valor razoável. Mas voltando um pouco, pessoal, vamos aos fatos mais concretos desse assunto. O que já acontece hoje, quando você assiste esse vídeo, é que o Arch Linux 32 bits, uma versão do Arch Linux, removeu o site para o Brasil. O Arch Linux 32 bits é a versão para máquinas mais antigas, com processadores de 32 bits. Computadores mais velhos, que ainda funcionam perfeitamente, que muita gente usa por não ter dinheiro para comprar equipamento novo. Os mantenedores declararam que a lei exige mecanismos que são inviáveis, técnica e financeiramente para um projeto comunitário. A decisão foi preventiva. Nenhum órgão do governo bloqueou nada ainda. Eles mesmos se bloquearam por medo do que a lei pode significar. Isso é o efeito mais devastador de leis vagas, a autocensura que acontece antes mesmo da fiscalização. Outro que também já saiu do Brasil é o Midnight BSD, que tecnicamente é o BSD, não Linux, mas está no mesmo barco, que colocou uma nota no seu site de download. Residentes de qualquer país que exijam verificação de identidade para sistemas operacionais não estão autorizados a usar o Midnight BSD, e essa lista inclui o Brasil a partir de hoje. Os desenvolvedores foram além. Disseram que nunca serão capazes de cumprir as exigências da lei brasileira, porque não são uma empresa, não têm receita e porque também não acreditam nessas leis. O ponto central da declaração é: essa lei foi escrita para proteger empresas, não crianças. Não foi eu que disse isso, foi o desenvolvedor de um projeto open source voluntário, de outro país, que olhou para o texto da lei e achou um absurdo. Outras distribuições, focadas em privacidade e segurança, usadas por jornalistas e ativistas, estão no alerta máximo, como o Kicksecurity e o Unix. O desenvolvedor Aaron Rainbolt publicou uma carta aberta na lista oficial do Ubuntu, expondo o dilema: não tem como cumprir a lei sem destruir o que o projeto é. Ele comparou a situação do Brasil com a Califórnia, Colorado e outros estados americanos que estão discutindo leis similares, com a vigência prevista para 2027. O Brasil sempre manteve a sua marca histórica, de sair na frente em qualquer merda, e de ficar para trás nas coisas boas do mundo. A Rockstar, empresa do GTA, Red Dead Redemption e outros jogos muito grandes, suspendeu a comercialização de seus jogos na sua loja oficial no Brasil, no dia anterior da lei, alegando a própria aprovação da lei como justificativa. A Rockstar fatura bilhões, tem advogados, tem estrutura, tem tudo, e ainda assim preferiu sair do mercado brasileiro a se comprometer com algo que eles não sabem como vai ser fiscalizado. Se a Rockstar está com medo, imagina um projeto mantido por 3 voluntários na Finlândia. Bom, é claro que a Rockstar ainda pode vender seus jogos pela Steam ou por outras plataformas, mas até onde eu sei, a loja oficial deles saiu do ar. Eu, de fato, pessoal, já joguei muitos jogos da Rockstar, mas foi num passado, onde os jogos ainda eram distribuídos em CD, principalmente GTA 3, GTA San Andreas e o famosíssimo Bully. Outro foi a Riot Games, dona do League of Legends e do Valorant. Elevou, temporariamente, a classificação indicativa do LoL para 18 anos, enquanto adaptava os sistemas. Contas de menores foram pausadas, não excluídas. Segundo a empresa, devem voltar ao normal até o início de 2027. A Canonical, empresa britânica dona do Ubuntu, a distribuição Linux mais popular do mundo, já consta na lista pública de entidades sendo monitoradas pela ANPD, publicada em janeiro de 2026. O que significa na prática não está nem um pouco claro, mas estar nessa lista significa que as conversas estão acontecendo e que há uma pressão regulatória. O que a Canonical vai fazer, ainda não sabemos, porque até o momento da gravação desse vídeo, nada oficial foi publicado. Porém, acredito que eles vão sim ceder às regulamentações, porque senão eles vão perder um público enorme, principalmente servidores aqui no Brasil. Outras empresas gigantes, como Red Hat e SUSE, gigantes mesmo do mercado Linux, enfrentam o mesmo dilema, com mais dinheiro e mais advogados. Mas o problema filosófico e arquitetural não desaparece com dinheiro. Código aberto ainda assim é código aberto. E essa lista ela vai crescer muito, não encolher. Cada semana que passa, sem clareza regulatória, mais projetos vão fazer a conta e concluir que o risco jurídico não vale a dor de cabeça.
O Brasil vai se tornando progressivamente o país no qual projetos de software livre preferem não participar. Mas, pessoal, eu preciso também separar os nossos usuários em dois grupos para você poder entender um pouco melhor qual vai ser o impacto sobre cada um. Primeiramente, o usuário doméstico. Na prática, a sua vida não vai mudar nada de hoje para amanhã. A solução, se você quiser baixar uma distro dessas, é bem simples, VPN. Porém, adianto que divulgar VPN e até mesmo usar pode, futuramente, não agora, causar problemas para nós. Então não vou recomendar que você faça isso, só estou dizendo que é possível. Mas bom, com a VPN, você pode acessar sites internacionais de qualquer distribuição Linux, baixar a ISO via torrent e instalar normalmente, e usar sem medo que nada mude. O governo brasileiro não tem hoje uma estrutura técnica para monitorar o que está sendo instalado no computador de cada cidadão. Não existe fiscalização porta a porta para ver que sistema você tem no seu computador. Aqui é Brasil. A probabilidade de você receber uma multa por usar o Ubuntu sem verificação é praticamente zero. Além disso, mesmo que uma distro bloqueie o IP brasileiro, isso é contornável com uma VPN em 5 minutos. O usuário que quiser usar Linux vai continuar usando Linux, sem problema. Isso, aliás, é exatamente o que aconteceu no Texas, quando aprovaram uma lei similar, exigindo verificação de identidade para sites adultos. O uso da VPN cresceu mais de 200%. No Reino Unido, a mesma coisa. A lei não impediu nada. Quem queria acessar o conteúdo, acessou. O único resultado real foi criar um mercado de 16 bilhões para empresas de verificação de privacidade. Mas quando falamos de CNPJs e não de CPFs, a história é completamente diferente. É aqui que a lei pode causar um dano real e até irreversível em algum ponto. As empresas passam por auditoria, ou podem passar pelo menos. Elas têm CNPJ público. Muitas empresas têm contratos com o governo, ou com parceiros, clientes que exijam a conformidade legal. Uma empresa que usa Linux em seus servidores pode ser questionada em uma auditoria fiscal e uma licitação pública sobre a conformidade dos sistemas com a lei FELCA. E não vai adiantar usar o argumento do código aberto. Isso não vai mudar nada para a multa de 50 milhões. Aqui criamos um incentivo complexo e perverso. Uma empresa pequena que usa Linux nos servidores, porque é gratuito, estável e seguro, e que não tem departamento jurídico para analisar o risco, pode migrar de volta para o Windows Server por preocupação. O que significa pagar a licença cara da Microsoft, ou terceirizar para a nuvem da Amazon, Google, Microsoft, que estão lá fora. Sabe quem ganha com isso? A Microsoft, a Amazon e o Google, as grandes empresas. Sabe quem perde? Pequenas empresas de tecnologia, startups, ecossistema de software livre no Brasil. A soberania digital, que o próprio governo diz que quer promover quando convém, é uma lei que, na prática, força a migração para plataformas de empresas americanas, bilionárias, em nome de proteger crianças do conteúdo digital. A ironia é densa demais para ser acidental. Bom, pessoal, já passamos um tempo aqui entendendo como essa lei funciona. Agora eu quero ir mais essa parte de opinião mesmo. Para mim, o governo é uma desgraça. Com raras exceções pontuais, tudo que ele toca vira merda. Diferente de uma empresa onde o produto ruim faz ela ir à falência, o governo, quando faz uma merda, pede mais orçamento e joga no seu bolso. Essa lei é o exemplo perfeito da lógica governamental aplicada à tecnologia. O problema real, a exploração de crianças em plataformas digitais, é real e grave. A solução não é criar uma obrigação técnica impossível de cumprir para sistemas operacionais. Podemos aqui levantar diversas soluções. A principal e mais óbvia é investir mais tempo na investigação, mas também aponto que precisamos olhar para as plataformas. Elas precisam se responsabilizar mais sobre o que monetizam, qual tipo de conteúdo exato. E além disso, os próprios pais, que podem dar essa educação digital para os filhos, assim como fazem no resto da vida. Muitos pais hoje em dia não têm tempo de cuidar dos filhos, ou não têm vontade, dão um celular ou um tablet e deixam a criança rolando vídeos, um atrás do outro. E aí você já imagina onde isso vai parar. Mas bom, pessoal, essas soluções são difíceis, são lentas e menos visíveis. Não geram uma manchete de lei aprovada em tempo recorde. Mas aqui, mais pro final do vídeo, eu quero trazer a discussão que eu acho realmente muito pertinente, pessoal. Quem de fato é o governo e por que diabos ele pode mandar em o que você usa na sua máquina? Pensa comigo, ele já manda no seu corpo. Hoje, você não pode usar algumas substâncias no seu corpo, sem que o governo aprove. Você não pode, por exemplo, pegar um tratamento experimental, importar ele e aplicar em alguma doença. É proibido, você tem que morrer com a doença mesmo. Você já não é dono das suas posses. Pensa, você tem casa e carro. Deixe de pagar o IPVA e o IPTU e ambos não são mais seus. No final das contas, nada, nem mesmo seu corpo, suas posses e agora seu computador, é seu de verdade. Que a gente vive, basicamente, num estado socialista. Vamos supor que você comprou um computador agora, com o dinheiro do seu salário. Você, CLT, já deve ter pago aí 27,5% de imposto.
ainda terá que pagar os impostos sobre a máquina, como ICMS. Além disso, você paga também pelo custo da nossa economia. Quando comparado a nossa moeda com o dólar, a gente vê, porque a gente é um país tão pobre. E no final das contas, o que sobrou para você? Você vai poder usar o seu computador ainda com um sistema que, se você quiser seguir a lei, o governo deixar. Com a energia que você também vai pagar imposto, oferecida por uma empresa que eles obrigaram a você escolher. No final das contas, não escolhemos droga nenhuma. E isso está sendo notado agora com esse bloqueio, não só do Linux, mas também de outros jogos, sistemas e coisas online. A pergunta que eu faço para você é se o Estado é seu pai, seu tutor ou até mesmo seu dono. Se você não sente raiva disso, eu genuinamente não entendo por quê. Não é questão de Linux, não é uma questão de tecnologia, é uma questão de princípios. O Estado não tem autoridade sobre o que você instala no seu hardware privado. Nenhuma lei muda isso moralmente, mesmo quando tenta mudar juridicamente. E bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu peço, por favor, que você deixe seu like, se inscreva no canal e também deixe um comentário. Esse vídeo aqui é muito importante, que a gente tenha comentários e debates aqui embaixo. E bom, pessoal, novamente agradeço a atenção de todos. É isso aí, até a próxima. Valeu!